Bom dia, meu povo. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Mais uma live. Louvado seja Deus, que Deus nos concede live. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Revácia, levantou revolbre. Os céus reagem. Louvado seja Deus. Depois de passar uma noite na presença de Deus, cabelo molhado, ainda não dormi. Louvado seja Deus. Vou dormir depois da live. Hoje temos convidado. Estava terminando de preparar as aulas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ainda falta uma aula para terminar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Achei que ia dar tempo até 7h30, mas não deu. Louvado seja Deus. Aleluia. Boa viagem. Bom feriado. Louvado seja Deus. Estarei orando com certeza. Aproveita. Aleluia. E vai. Louvado seja Deus. E Deus te acompanha, te guarda. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Sim, vai ficar gravada, meu amor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aguardando aqui o Jonathan. Louvado seja Deus que dará a palavra nesta manhã. Aleluia, live, os céus reagem. Deus vai reagir ao seu favor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai reagir ao seu favor. Não repara eu com a cara de zumbi. Louvado seja Deus, mas eu dobrei a noite toda, aleluia, sem piscar, sem fechar o olho, mas Deus é comigo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos louvar até esperar o Jonas, aleluia, chegar, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar. Com a voz assim meio pastosa, porque de tanto que eu... Meu Deus, essa noite foi demais. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão brilhará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A minha alma estava longe do caminho de Jesus. Eu era pobre e perdido do pecador, mas Jesus estendeu tua glória em luz, quando estendeu as tuas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando ele estendeu as tuas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus,
sem Jesus, onde ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, onde estendeu as tuas mãos para mim. Oh, glória, 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 onde Jesus estendeu as tuas mãos, quando ele estendeu as tuas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, onde ele estendeu a tua mão para mim. Aleluia! Bom dia, Jonathan! Louvado seja Deus! Vamos abrir aqui para o Jonathan. Aleluia! Louvado seja Deus, que hoje ele vai dar a palavra em nome de Jesus. Bem-vinda, louvado seja Deus. Alabandorevácia, Vivian, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Viviana, a Ortiz oficial, que o Senhor lhe abençoe, que a Vé cubra a sua vida de bênção, em nome de Yeshua. Seja bem-vinda nesta manhã. Louvado seja Deus, temos convite. Levantei para tomar um banho. Louvado seja Deus, e do joelho. A noite inteira falei que eu ia só dormir depois da live. Louvado seja Deus. Aleluia. Veio convite para o Jonathan Monteiro. Aleluia, louvado seja Deus, que trará a palavra nesta manhã. Uma na breve, se ela vachúria. Aleluia. Confesso que a noite foi difícil. Deus tem uma crise de tosse. Meu Deus. Aleluia, mas eu consegui. Jona, aleluia. Vou pôr aqui para ele sentar. Já está acordado, já, né? Entrou. Louvado seja Deus. Bom dia, professor. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Live, né? O céu reage. Cada ação tem uma reação. E o céu reage à tua ação. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, Wellington. Louvado seja Deus, que Deus o abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Estou aguardando. Oh, aleluia. O jovem Jonathan. Aleluia. Enquanto isso, vamos louvar, né? Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos louvar a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor.
Deus de vitória, não de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E nunca pra recuar. Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E nunca pra recuar. Quando Moisés subiu diante de Faraó, ele clamou a Jeová. Jeová lhe respondeu: por que clamas a mim? Toca nessas águas que eu te digo assim. Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Eu nunca pra recuar. Eita, glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Jesus Cristo na glória, revestido de poder. Louvado seja Deus. Então, uma pessoa aqui. Aleluia, louvado seja enaltecido no Senhor. Joga por terra, meu Deus. Joga por terra. Aleluia. É Vanessa, que está de viagem. Daniele Paoli. Louvado seja Deus. Hoje, o povo está todo envolvido no feriado da consciência negra. Louvado seja Deus. Eu estou envolvida com a consciência limpa. Consciência limpa. Louvado seja Deus. Nem negra, nem branca, ou nem amarela, mas com a consciência limpa em Deus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Será que o Jonas saiu? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Posso mandar o convite, Jonas? Louvado seja Deus. Jonathan. Esperar. Eu enviei o convite. Eu estou envolvido, mas eu estou enviando o convite. Aceita aí. Ah, Agora foi. eita glória, hein? Eita glória, Jesus! Ai, aleluia! A noite foi extensa. A noite foi uma batalha espiritual, mas foi boa. Paz do Ah, Senhor para eu todos. fiquei a Foi bom. noite. Eu ainda não dormi. Eu comecei a live ontem. A live foi até quase 2 da manhã. Depois terminei, fui pro joelho, que eu sabia que ia ser batalha. Deus mandava orar por você. E orando, Amém. e orando, e orando. E orava. Louvado seja Deus. Aí orei até 3h30, 4 horas. 3h30, 3h20. Aí depois, louvado seja Deus, comecei a montar a aula. Louvado seja Deus. Aí montei até 5 e pouca, que hoje meu marido saiu mais tarde, porque é feriado, não tem trânsito. E aí depois falei assim, eu vou tomar um banho frio, porque eu só vou deitar depois que acabar a live, né? Que ninguém é de ferro. Aí eu fiz meu propósito, que eu sou noturna. Então eu prefiro fazer as coisas de noite, até propósito, jejum, tudo. Eu faço à noite, que eu tiro a noite inteira para orar e jejuar. E aí, louvado seja Deus, eu estava orando e eu tive até uma visão com você. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quando eu estava orando, eu via
assim, uma nuvem de espírito obsessores, sabe? E assim era como um enxame de abelha, mas quando eu olhava, não era uma abelha, era como um morcego que vinha te atacar. Louvado seja Deus. Mas eu me lembro, aleluia, que orando, eu vi assim um anjo e vi uma folha na mão do anjo, uma folha que nem folha de bananeira, e ele Sim. batia. Pá! Aí quando ele batia, ele caía aqueles morcegos, ia te defendendo. Aí eu falei, o Jonas vai ter dificuldade para Entra na live. entrar na live. Louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. E o Senhor de Deus está sempre na, na brecha, né? Louvado seja Deus. E à noite, assim, de madrugada, me deu uma crise de tosse, menina. Oh, meu Deus do céu. Aí eu fiquei aqui embaixo, porque, né, o meu marido, senão ele não dorme, né? Já não dorme de dia. Ele está fazendo a obra. Uhum. Aí não dorme de noite e às vezes ele dobra e fica muito cansado. Mas seja muito bem-vindo à live O Céu Reage, né? Amém. Porque é como eu tenho dito, o céu ele reage. Cada ação tem uma reação. Então o céu nesta manhã ele reagiu ouvindo Uhum. o nosso clamor e trouxe você até aqui. E você fica à vontade. A live é sua para expressar aquilo que Deus colocou no seu espírito. Amém. Graça e paz para todos. Na verdade, é uma honra eu estar aqui, né? Quando a missionária pediu, vai, prega lá na live. É um ano de live, né? Florescer, Sim, acho que, né? Um ano de live e o Espírito Santo falou no meu coração. Vai e fala sobre Davi, né? Sobre a história de Davi, a coragem de Davi. Porque eu sim, entendo assim que para toda iniciativa de qualquer projeto, desafio, propósito de vida, temos nossos desafios, né? E são desafios constantes. E às vezes os processos querem nos desanimar. Só que quando eu olho, por exemplo, né, para essa história de Davi, eu vejo a ousadia dele, né? Tudo que Davi precisou era da fé. Então, onde está depositado nossa fé? Onde está o nosso coração? Deus não nos deu um espírito de medo, nem de acusação, mas de ousadia e coragem. Então, eu quero encorajar vocês com uma palavra para você saber onde o nosso papel, nosso lugar de filho, nosso lugar de servos, nosso lugar de amigo do Espírito Santo. E precisamos reconhecer a nossa identidade, nosso lugar, para que o nosso propósito em Cristo venha a ser de fato revelado. Existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que de fato tentam nos parar de alguma forma, mas a gente não pode parar por aquilo que vemos, mas nós temos aleluia. que continuar por aquilo que acreditamos. Então, quero Glória a te encorajar, através da palavra do Senhor, a crer e nunca parar, mesmo que o desafio seja grande, mesmo que a circunstância e os fatos sejam contraditórios em relação à promessa do Senhor sobre a sua vida, porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem a fé baseado naquilo que o Espírito Santo já falou na sua vida, tudo que você precisa é continuar avançando. Avança, Aleluia. continue acreditando naquilo que o Senhor depositou no seu coração. Que eu tenho certeza que através dessa manhã Deus está levantando Davis, né? Nessa manhã Deus está levantando pessoas, guerreiros. Como é que é guerreiro em hebraico? Eu esqueci. Homem valente é Goboy, né? Esqueci Graças a agora. Deus. Porque a pastora, ela me ensina muito, a missionária, né? Em hebraico. A gente tem aprendido muito hebraico juntos. E daí, como eu fui ver essa palavra, o Espírito Santo, ele falou muito no meu coração, né? Sobre os guerreiros de Cristo. Porque assim, ó, evangelho não é para qualquer um, tem que ter coragem. Para ser Isso, cristão, você tem que ter muita coragem. Tem que ser um guerreiro, tem que ser uma guerreira, tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Até porque o evangelho não é algo que tem que ser levado de qualquer maneira, porque o evangelho é algo muito sério. É tão sério quanto aquilo que você pensa e imagina. Então tem que ter coragem para renunciar, para dizer não para o passado, dizer sim para Cristo. Tem que ter coragem. A porta é estreita. E o evangelho tem que ser guerreiro em levado assim. hebraico é Gibor. Gibor. Gibor, Gibor, isso Gibor. aí. Então Deus está levantando guerreiros nessa manhã. Então vamos lá. Salmo 18.
Salmo 18. Salmo 18 está a palavra aqui, que eu quero ler. E Davi falando sobre o amor de Deus no momento que ele estava passando por desespero, né? Momento bem caótico da vida dele. E ele teve que estabelecer a sua fé, ele teve que enraizar a sua fé. Foi um momento difícil, mas essa palavra nos ensina que mesmo quando o barco está balançando, mesmo quando a nossa fé está meio ofuscada, como podemos se preparar através da palavra do Senhor. Então aqui fala assim, ó, capítulo 18, versículo 1. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo. Meu rochedo, minha rocha, meu escudo, o poder que me salva, minha torre forte, meu alto refúgio. Ó Senhor, seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e ele me salvou de todos os meus inimigos. Aleluia. Estavam me cercando com morte. As torrentes da destruição me aterrorizavam. Os laços do inferno me envolveram e a cilada da morte tentaram me atingir. Mas Glória. no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz, minha súplica chegar à sua presença, e os seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu, agitou-se a minha alma, abalando toda, até mesmo os montes. Tremeram por causa da ira de Deus. Da sua narina saíram fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele Aleluia. rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os meus pés. Aleluia, aleluia. Montou o querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Então ele me defendeu diante das trevas. O manto no qual se ocultou. Nas nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos, Glória a raios, Deus. relâmpagos. Quando do céu trovejou o Senhor, e como voz de muitas águas, o Altíssimo bradou em minha alma. Atirou-se como uma flecha a palavra diante dos meus adversários, e acertou eles como um raio, e assim os destroçaram ao meio. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão. O Senhor, com o sopro da tua voz, derrubou do alto mar aqueles que tentaram me agarrar. Arrancou-me então das profundas águas. Livrou-me dos adversários que eram poderosos. De todos os meus inimigos, era muito mais forte que eu. Eles me atacaram de dia e trouxeram infelicidade para o meu coração. Mas o Senhor se levantou do trono e fez de mim um abrigo. O meu protetor me concedeu plena libertação. Livrou-me por causa do seu amor e lealdade. O Senhor me tratou conforme o justo de coração, conforme a honestidade das minhas mãos. Então ele me recompensou. Glória a Glória Deus. a Deus. Que palavra. Que palavra, né? Assim é Deus comigo e com você, como se mantemos fiel a Ele. Davi era uma pessoa que, mesmo com estatura pequena, mesmo com fragilidade, se a gente for ver, né, e observar o quanto Davi ele foi julgado pela sua aparência, o quanto Davi foi julgado porque, imagina, né, quando ele foi enfrentar Golias ali, as pessoas falavam: ah, ele é muito novo, ele é jovem. Ele não tem nem ferramenta, ele nem tem armadura. E a armadura que tentaram emprestar para ele, né? Jonatas tentou, o melhor amigo dele, emprestou ali. Daí ele andou assim, né, para a armadura e falou assim: ah, não dá em mim. Só que Verdade. naquele momento, Davi ele pensou e lembrou: eu preciso só de uma coisa, eu só preciso de uma pedra. Só que a fé de Davi não estava na pedra, estava no Aleluia. Deus que ele servia. E às vezes você pode ser essa pessoa que está com complexo de inferioridade, está se perguntando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou derrotar gigantes?
Davi clamou a Deus e disse: Deus é o meu refúgio, Deus é o meu alicerce, Deus é a minha libertação, porque pela honestidade das minhas mãos eu receberei a minha recompensa. Se você é Oh, fiel a Deus, se você é honesto diante da palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus te garante da guerra. E Davi, ele teve uma palavra, e Deus falou para ele: vai até Golias, vai até o gigante, que eu farei você vencer a batalha, que eu irei fazer você vencer a guerra. E Davi foi. Diante das pessoas que estavam zombando dele, porque tinha pessoas zombando. E o inimigo é assim. Ele vai enviar pessoas para trazer desânimo. Às vezes, nos dias maus, vamos ter muito mais desmotivadores do que motivadores. com certeza. E é aí que a sua fé precisa estar intacta na palavra do Senhor. Porque sabe quando o dia mal aparece? É quando Deus se silencia diante de muitas provações que estamos passando. E às vezes a gente pergunta, né? Meu Deus, eu clamo, mas Deus não fala nada, Deus está em silêncio. Mas é aí que você vai precisar usar a sua fé. Porque Deus estava com Davi, mas tinha muitas pessoas não acreditando na promessa de Davi. Vai ter muitas pessoas que vão se levantar e vai duvidar do teu chamado, vai duvidar da promessa do Senhor na sua vida, vai duvidar daquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. Pessoas no teu trabalho vão duvidar da tua capacidade. Funcionários seus não vão nem mais acreditar em você. E é aí que você precisa se manter forte. É aí que você vai. Mas, Jonathan, como eu faço? O que que eu faço nessas horas? É aí que você precisa pegar a palavra e se alimentar dela. É aí que precisamos se alimentar da palavra, é aí que precisamos se alimentar, aleluia, daquilo que sai da boca de Deus. É ali que precisamos de fato pegar, aleluia, glória a Deus, e falar assim: Deus, eu não tenho ninguém. Porque é nessas horas que até os amigos se afastam. É Verdade. nessas horas que pessoas, nossos até familiares, pessoas próximas, vai se afastar. E é por isso que você vai retroceder, porque Davi não retrocedeu. Davi não olhou para trás. Davi falou assim: se Deus me deu uma palavra, eu vou diante da palavra, porque eu sei que Deus está comigo, porque a palavra de Deus não falha. Não importa a minha estatura, não importa a minha aparência. Tem alguém que é maior do que eu. Tem alguém que envia soldados para lutar a meu favor. Tem alguém que olha para mim com olhos diferentes. Deus olha por você. Deus olha para você, não como o homem olha. Deus olha para o teu coração. Deus olha para o propósito da tua alma. Deus olha para a tua intenção. Deus olha para o teu caráter e para a tua honestidade. Me diz onde está o seu coração, que lhe mostrarei onde está o seu tesouro. Quem é você diante da batalha? Quem é você diante da circunstância? Quem é você diante dos filisteus? Porque Deus te tira do fundo do poço e mostra para os seus inimigos que Ele está contigo. E Deus só diz para você: vai. Não te mandei eu, é como Ele falou para Josué: vai, esforça-te. Imagine, você está todo debilitado, vulnerável diante da batalha. E Deus só fala assim: ó, vai, eu te mandei, só precisa ir. É aí que a sua coragem precisa nascer. É aí que a sua ousadia precisa nascer. Porque diante do medo, você precisa enfrentar. Deus está falando para mim e para você: não é hora de se esconder. Para de entrar na caverna, é hora de você enfrentar os seus medos. Qual é o seu fantasma que você precisa enfrentar? Qual é a escuridão que você precisa enfrentar? Ah, mas meus adversários são muitos. Não importa a quantidade, você precisa enfrentar os seus fantasmas. Você precisa enfrentar o seu medo. Não é recuando que você vai conseguir derrotar gigantes. Não é recuando que você vai conseguir derrotar Golias. Não é recuando que você vai conseguir dar a volta por cima. É necessário coragem. Vou repetir: para ser crente, para servir a Deus, é preciso coragem, porque Ele não te deu espírito de medo. Ele não te deu espírito para você olhar para trás. Deus te deu Espírito Santo, é espírito de ousadia e coragem. Amém. Deus está Glória a dizendo Deus. para você e para mim: mergulha na palavra dele. Porque é a palavra que vai te fortalecer. Sabe qual é a tua armadura? É a palavra, que está lá em Efésios 6:10. Ali está o calçado, ali está o centurião, ali está o cinto, ali está o capacete, ali está a espada.
Tudo que você precisa é criar raízes, porque crente sem raiz é crente sem palavra. É crente que não está firmado na rocha. Mergulhe nessas águas e deixe elas te envolver, porque a água está bradando por ti. Hoje o Espírito Santo chama você pelo nome. Hoje o Espírito Santo está te chamando para mergulhar neles. Chega de ser crente superficial. Chega de ficar na beirada. É necessário mergulhar nas águas. Aleluia. É necessário nascer das águas. É necessário ser gerado nas águas. Tem que mergulhar, porque no raso você realmente vai ser facilmente derrotado. Sabe por quê? Tem gente que precisa mergulhar nas águas. Outros precisam mergulhar no fogo, porque Davi era mergulhado no fogo. A intensidade do coração dele, Davi foi forjado no fogo, Daniel foi forjado no fogo. É por isso que a fornalha não queimou. É por isso que a fornalha não destruiu, porque aquele que é gerado no fogo, o fogo não destrói. Aleluia! Aquele que é gerado nas águas não tem como se afundar, porque ele anda por cima das águas. Glória! Qual é o seu elemento? Onde você foi gerado, você precisa reconhecer a sua identidade, as suas raízes. Você precisa voltar para a essência. Você precisa voltar para a sua origem. Qual é a sua origem? Volte para aquilo que o Espírito Santo colocou. Onde está a minha origem? Está lá no ventre da sua mãe, onde Deus te criou. No teu nascimento, você foi gerado, você tem uma palavra, você tem raízes, você tem um Deus e você tem DNA. E o seu DNA é do céu, o seu DNA é da palavra. Glória a Deus. Deus te chama pelo nome. Quando Deus falou para Davi, vai que eu estou contigo. E as pessoas zombavam dele. Davi talvez teve medo. Porque coragem não é ausência de medo, não. Na verdade, a coragem só existe por causa do medo. Então é na coragem que precisamos abraçar. E ir com medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Mesmo que as pessoas zombem. Mesmo que falem que você não é capaz. Porque Davi foi. Davi se levantou. Davi não tinha armaduras. Ele jogou a armadura assim, ó, no chão. Ele falou assim: ó, eu preciso só dessa pedra, é o suficiente. E Davi foi. Enquanto zombavam dele, Davi foi. E Davi voltou com a cabeça de Golias na mão. Deus está mandando dizer para você: vai, porque vão zombando de você. Mas você vai voltar com a cabeça do teu inimigo na mão e mostrar que eu sou Deus na sua vida. Glória! Tudo que você precisa é acreditar, Davi. Deixa esse complexo de inferioridade para trás. Você tem uma palavra, aleluia. Você tem aquilo que o Espírito Santo colocou nas tuas mãos. Porque tragado foi a morte pela vitória naquela cruz. Deus fez o sacrifício por ti. Porque se Ele te salvou, quem poderá zombar de ti? Quem poderá te condenar? Quem poderá tirar pedra? Eu estou contigo. Hoje Aleluia! zombam de você. Mas amanhã eu vou ter que reconhecer você como rei. Porque o trono já foi levantado e a monarquia já foi construída. Está esperando por ti. Aleluia! Tem uma Glória a cadeira Deus. esperando por ti. Eu creio, Tem um decreto esperando por ti. eu creio. Davi não sabia até então o que estava sendo esperado por ele. Ele só precisava crer. Muita coisa a gente não entende hoje. Muita coisa a gente não sabe hoje. Porque nem tudo precisamos saber ou conhecer. Só precisamos obedecer. A palavra-chave é obediência. A Aleluia! palavra-chave é você caminhar nos trilhos da promessa, mesmo que você não entenda. Porque Glória a Deus. Davi não deu desculpa. Tem muita gente dando desculpa para querer obedecer a Deus. É, Mas Deus, eu não tenho isso. Mas Deus, eu não sou assim. Mas Deus não tem aquilo. Quem disse que você precisa de recursos? Porque no meio do caminho Deus vai enchendo o teu celeiro. No meio do caminho aleluia! Deus vai enchendo a despesa. No meio do caminho Deus vai enchendo o vaso de azeite. No meio do caminho Deus vai mudando o vaso, vai tratando com o vaso, vai curando o vaso, vai cicatrizando o vaso. Mas Deus vai enchendo o vaso, porque o vaso não vai desvaziar. E sabe como é que Deus levanta o vaso? Conforme o nosso sacrifício, a nossa obediência nele. Porque existe processo, aleluia. Existem dores que você está passando. E é por isso que existe processo. Porque Davi, enquanto estava passando por aquela batalha, por aquele processo, Deus estava tratando dele. Porque como é que Deus ia colocar Davi diante do reinado se ele não estava preparado para enfrentar Golias? Glória a Deus. Porque antes do reinado ele enfrentou um gigante. Mas após o reinado,
Era inúmero exército que Davi precisou enfrentar. Se com um gigante ele não consegue enfrentar, imagine com vários. Então era necessário ele preparar Davi para o reinado. Sabe por que essa prova que você está passando é necessário? Porque Deus está te lapidando. E quando o oleiro chega na terra, ele não chega para brincar, não. Ele vem para tratar o vaso, é de dentro para fora. Porque Deus não coloca band-aid em cima da ferida. Deus trata da ferida da raiz de dentro para fora. Deus quer tratar de você, Deus quer tratar do teu coração. Somos como vaso na mão do oleiro e não tem como sair do oleiro. Não tem como sair do oleiro, das mãos do oleiro. Deus está tratando de mim, de você. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Aleluia. É tempo de se levantar. É tempo, tá doendo, tá machucando, mas tem um propósito por detrás disso. Amém. Tem um propósito do Senhor na sua vida. Tem um propósito do Senhor sobre ti. Engraçado que aqui fala no versículo 17: livrou-me dos meus adversários, todos os meus inimigos, que era mais forte do que eu. Verdade. Eles me atacaram e trouxeram para mim infelicidade, mas Deus era o meu abrigo e me concedeu libertação. O Senhor me tratou conforme o meu coração e a minha justiça, por causa da honestidade das minhas mãos. Se Glória a você está Deus. limpo diante de Deus, se você faz o que é justo diante de Deus, se você tem caráter, pode ter certeza que a justiça vai virar ao seu favor. Deus vai se levantar como teu juiz e advogado, porque nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Deus conhece o seu coração. Tá esperando, tá? Eu sei que talvez você está falando, né? Mas, meu Deus, quanto tempo eu espero pela tua justiça? Deus tarda, mas não falha. É necessário acreditar. É necessário mergulhar na palavra dele e ter fé, porque a tua fé é que vai te levar para lugares maiores, para lugares profundos, a qual o Senhor falou para mim e para você. Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Eu Deus tem creio. algo grande para fazer no seu coração. Você só precisa confiar. E Davi, quando derrotou gigantes, as pessoas que zombou dele, né, quando ele derrotou Golias, ficaram de boca aberta. Muitas pessoas que não acreditavam em você vão ficar de boca aberta e vão falar: como pode? Ela? Ele? Como ele conseguiu? Como ela conseguiu? E vão ter que reconhecer. Se não reconhecer em Deus, através do teu caráter, através da sua credibilidade, vão ter que reconhecer Deus através da sua luta, daquilo que você fez diante da guerra, porque vão ter que reconhecer o Deus na sua vida através, aleluia, da sua fidelidade. Verdade. Porque é assim que o inimigo vai vir. E o inimigo vai caindo. Você não precisa se justificar. Deus vai se justificar diante de você. Deus vai justificar, aleluia, diante de você, diante dos adversários. Sabe por quê? Deus não precisa de rivais, não. Porque não existe ninguém maior do que Ele. Não existe ninguém maior do que o seu Deus. Deus já existia antes de qualquer barro aprender a andar. Deus já estava na terra antes de criar Adão e Eva. Deus já tinha feito o firmamento dos céus e da terra. Deus não precisa de homem para fazer o que ele quer. Deus não precisa de opiniões. Deus não precisa de conselheiros, porque ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque é do jeito dele que tudo acontece. Aleluia. Então, por que você está tentando olhar para trás? Por que você está querendo desistir? Você tem uma palavra. Tenha coragem, tenha ousadia e vai, porque você tem uma palavra. Hoje te criticam, hoje zombam de você, mas amanhã vai ver o testemunho que Deus vai liberar sobre a tua vida, a tua história vai ser mudada. O seu cativeiro vai ser mudado. Deus está se levantando do trono para trazer uma palavra para você. E a palavra é: eu estou contigo. Tenha coragem, Davi, porque eu lancei sobre ti uma palavra. E se temos uma palavra, temos tudo o que precisamos para cumprir o nosso propósito. Glória a Não Deus. deixe o medo entrar no seu coração. Não Amém. deixe a circunstância querer te parar. Para de se diminuir diante das lutas, diante dos processos. Mas se é uma enfermidade que você está passando, se é uma crise financeira que você está passando, se é uma crise na alma que você está passando, está na hora de você começar a profetizar. Está na hora de você começar a declarar, a dar decretos espirituais.
Eu estou assim, mas eu tenho um Deus que tudo pode. Eu estou assim, mas eu recebi uma palavra. Eu vou me levantar. Eu não tenho pessoas para me ajudar, mas eu tenho Deus, aquele que tudo pode. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim está comigo. Deus já liberou no mundo espiritual. Agora eu vou liberar no mundo físico as palavras que Ele me deu para eu me levantar novamente. Tudo que você Aleluia. precisa é do Pai. Tudo que você precisa é do Espírito Santo para te levantar e colocar armaduras, porque as tuas armaduras, assim como Davi, a armadura de Davi não era física, ele entendeu. Ele Verdade. começou a enxergar que as armaduras dele era espiritual. A luta não era contra a carne e contra o sangue naquele momento. A luta era espiritual. Quando Davi entendeu que a luta primeiro era espiritual, para depois ele ir diante de Golias, ele captou o segredo dos céus. E o segredo é a sua conexão com o Pai. O segredo é a sua prioridade com Deus. Sabe qual tá o segredo de você vencer qualquer guerra? É colocar Deus na tua guerra. É colocar Jesus em primeiro lugar. É colocar Ele como prioridade. É colocar Ele como Aleluia. porta de decretos sobre a tua vida. Deus está levantando reis, príncipes e princesas nessa live Eu com creio. decretos espirituais, com decretos, aleluia, assim como Ezequiel começou a profetizar. Deus quer que você profetize, abra sua boca e venha declarar aquilo que o Senhor já Alabastúria. colocou no teu coração. O seu chamado está de pé, mas você precisa parar de dar desculpa e começar a avançar. O seu propósito está de pé, mas você precisa perseverar e determinar. Verdade. Sabe que retrocede diante da guerra, às vezes, somos nós mesmos. Deus fala assim, ó, filha, a porta já está aberta. E nós precisamos entrar na porta, e a gente está recuando. Não é É. hora de recuar. Não é hora de se esconder como Elias se escondeu na caverna, Davi se escondeu na caverna de Adulão. Aquele guerreiro que venceu Golias, depois teve medo. Se você venceu um Golias hoje, você pode vencer mil amanhã. Porque o mesmo Amém. Deus de ontem é o Deus de hoje. O Glória a mesmo Deus. Deus de hoje é o Deus de amanhã também. Porque Deus não Ele é muda. assim. Então persevere, determine e vai até o fim, porque Deus te deu uma palavra. E essa palavra hoje entra no seu coração, não só para te dar coragem, mas para te curar, para te levantar e para Deus colocar a tua fé intacta, para enraizar a palavra do Senhor hoje, de uma vez por todas sobre a tua vida. Quero orar, Amém. terminar essa palavra e orar pela sua vida agora. Deus, nesse momento, eu quero também declarar e dar voz de decretos espirituais Em sobre nome cada de Jesus. pessoa que está nessa live. Pai, essa pessoa, Pai, que tentou desistir, que pensou em desistir, ou que até mesmo já desistiu, eu quero, em nome de Jesus, Pai, liberar sobre ela uma palavra de encorajamento, uma palavra, Espírito Santo, a qual o Senhor venha levantar Davis, reis, rainhas, Pai. Pessoas, Pai, a qual tem autoridades espirituais, porque, Pai, é tempo de se levantar, aleluia. É tempo, Senhor, de enfrentar o medo, é tempo de enfrentar Golias, é tempo de enfrentar gigantes. Não é tempo de retroceder, não, Pai, que a coragem, a ousadia, o Aleluia. fogo, as águas do teu Espírito, Senhor, venha Aleluia. se fazer presente, aleluia. Que o céu venha Ai, se abrir correba. sobre esta pessoa agora. Que o Reba. céu venha, Pai, como uma janela, Senhor, Em se abrir e nome de entrar e Jesus. penetrar, Em Senhor, sobre nome essa de Jesus. pessoa e levantar, Senhor, ela como um guerreiro, como uma guerreira diante da batalha dos filisteus. Porque a batalha já começou e não podemos recuar. A Amém. batalha já começou e o Senhor venha colocar armaduras espirituais. Vem, Jesus. Venha levantar essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. E que o Amém. Senhor, Pai, venha colocar, Pai, em nome de Jesus, sobre cada um, Pai, Aleluia. forte armas espirituais. Em Amém, nome de Jesus. Jesus, eu quero orar, Pai, por essa Confia. pessoa, Pai, que precisa de cura, Senhor, porque o Senhor Em fala para mim de nome curas. Pessoas que estão enfermas vão ser curadas agora. Eu Em declaro a nome unção de da Jesus. cura. Eu Eu declaro que toda creio. enfermidade Eu vai embora creio. agora, nos pulmões Em agora, em nome de nome de Jesus. respiração. Eu declaro Reba. oxigênio sobre esses pulmões. Eu declaro Dai, fôlego de terra, vida. Eu declaro a lavasturre. ruache de Deus agora. Bica Que assopra lavacante, agora em nome de rebate. fôlego de vida. A unção da Decopinda cura, Senhor, em nome de seja lavassai. agora derramada. Receba a cura. Arabacante, Receba o rebópria. milagre. Receba Beca agora lascívia. as curas
cura sobre os teus pulmões. Aleluia. Aleluia. As suas narinas agora, ruaste do Espírito Santo. Abaixuia, Foi do ar sério. de Deus. Receba agora, em nome de Jesus. Erébia. Dor de cabeça, eu decreto agora, em Em nome de nome Jesus, de dores Jesus. caem por terra. Em nome de Toda Jesus. batalha espiritual, em nome de Jesus. Bacatorrebas. Em nome de Jesus. Agora, Pai, em nome Elebandure. de Jesus. Líbia, Mais forte na sério. tua unção. Mais forte, porque Debra. a unção já foi derramada. Eu sinto agora, Pai, uma atmosfera Debra. diferente. Eu Teca. sinto o clima diferente agora, Pai. Uma porta espiritual Elebandure. acabou de se abrir, uma dimensão a qual o Espírito Delebastúria. Santo está nos levando. Que haja Becomanai. avivamento, fogo. Alai, O fogo terra. de Deus. O Narabastia. shin do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Fogo. Que Este. através do Dalit as portas venham se abrir nesse Em momento. E nome que a de gente venha Jesus. receber as Em armaduras. Eu nome vejo de Jesus. armaduras. Aleluia. Em nome de Armaduras Jesus. espirituais Eu descendo sobre recebo. cada pessoa que aqui está. Em nome de Você que Jesus. precisa de uma cura, coloca a mão sobre a enfermidade. Eu declaro cura agora. Enfermidade Em já foi nome de embora. Jesus. Enfermidades já foram embora agora, em Nós nome de temos de Jesus. cantar Tu não vai labaste. ficar mais tomando medicamentos, tu não vai ficar mais tomando chás, frutas, porque agora Deus está Azarabastúria. enviando medicamento Rebastúria. espiritual. Deus está substituindo pelo remédio espiritual agora. Em Rebastúria. nome de Jesus, uma pessoa que está com fortes dores nas pernas. É como se fosse circulações sanguíneas que estavam paradas. O Espírito Santo está me dizendo, uma mulher, aleluia, Glória. está sendo curada nesse exato momento. Eu creio. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Ruth está dizendo eu. Receba a tua cura aí, em nome de Aleluia. Jesus. Receba a Aleluia. tua cura onde você está agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, mais curas, Senhor. Mais curas. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pode colocar a mão agora sobre a enfermidade, porque eu declaro que já passou, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Já não existe mais enfermidade, porque pelas suas pisaduras, está lá em Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si enfermidade, ele levou sobre si a doença. E Deus está dizendo ainda mais, porque nem a morte, nem a doença, nem a enfermidade poderá nos separar do amor dele. Ele levou tudo sobre si. Eu Então creio. precisamos declarar: não aceite enfermidades, Em não nome de aceite doenças, mas declarem que a cura já chegou. Eu declaro que a cura chegou sobre a Amém. sua vida. Em nome de Jesus. Eu Você que creio. precisa, você que queira também conhecer a Jesus. Diga eu Amém. no sua alma, no seu coração. Coloca a mão no Em seu coração. nome de Eu quero Jesus. orar também por novos nascimentos, Em por nome, salvação de alma. em Eu quero nome de declarar que o Jesus. seu nome também vai ser Em escrito no livro nome de da vida. Você que quer conhecer a Deus, que quer sair da Jesus. superfície, porque é um convite. Deus quer que você saia da superfície. Deus quer que você queira Aleluia. conhecer Ele. Não de ouvir falar, mas de andar. Assim Glória como a o Jó Deus. disse, agora meus olhos te veem porque eu não te conhecia. É verdade. Está na hora de conhecer o Pai. Papai está te chamando, o Espírito Santo está te chamando. E você venha se apresentar a Ele como filho, como filha nessa manhã. Aleluia. Como alguém Glória. que conhece Ele como pai, de forma paterna mesmo. Deus está te chamando para querer te dar uma nova identidade. Muitas Aleluia. guerras você passa no seu dia a dia. Eu sinto muito forte a unção de Deus. Eu chego até a me arrepiar. Uma Aleluia. atmosfera foi construída nessa live. Em E uma nome de Jesus. unção foi ficada agora sobre cada pessoa. Aleluia. Eu vejo Glória a anjos se Deus. movimentando, anjos ministradores. Em nome de E Jesus. esses anjos se manifestam nessa unção. O que Em você nome de pedir tem um Jesus. peso espiritual maior, tem um nível maior agora. Eu Então está na hora de creio. você declarar. Eu Deus, declaro. eu declaro vida sobre a minha casa. Deus, eu declaro vida sobre minha família. Aleluia. Deus, eu declaro Em vida nome de Jesus. sobre meus negócios, portas abertas sobre a minha vida profissional. Eu não preciso profetizar sobre você, porque a autoridade de Deus está sobre a sua boca. Porque a mesma unção Aleluia. que bate aqui é a mesma unção que bate aí. A Eu mesma unção creio. que entra aqui é a unção que entra aí. Aleluias. Então você declara agora a unção, porque a Bíblia fala que quando a unção é derramada, o jugo é despedaçado. Então declare sobre a sua vida a unção e o milagre do Eu Espírito creio. Santo onde você estiver. E eu declaro em nome de Jesus vida, sabedoria e a unção do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua Glória. vida.
e que essa unção venha estar sempre sobre a tua cabeça, como uma coroa. Que essa unção venha estar sobre a tua cabeça, onde você for e estiver, e a autoridade divina venha estar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por essa Amém. oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Muito honrada de receber esse homem de Deus aqui. Louvado seja Deus. Um homem para as nações, né? Tem que aproveitar enquanto ele está no Brasil, né? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer assim, aproveitar, louvado seja Deus, enquanto, né, tem oportunidade, porque vai chegar dia que a gente vai querer e não vai ter, né? Louvado seja Deus, que o Jonas, ele tem, assim, um grande ministério, um grande chamado para as nações, águas internacionais, enquanto o Senhor estava ministrando, Deus falava ao meu espírito, águas internacionais, sabe, serão rompidas, serão, aleluia, fronteiras serão ultrapassadas, né, através da sua vida. Louvado seja Deus. Interessante, estava ministrando e Deus me dava uma visão com o Senhor, né? Louvado seja Deus. Deus me dava, assim, pela misericórdia de Deus, uma jangada, aleluia, um barco, depois um navio, louvado seja Deus, e um transatlântico, louvado seja Deus. Eu olhei aqueles 4 elementos, né? Todos eles de transporte, né? Mas aí eu perguntava ao Espírito Santo, ele fala assim, André, isso é uma crescente. Louvado, uma jangada, ela leva um homem, um barco leva 10, um navio leva 50, 100, 500, mas um transatlântico leva muito mais. E assim é a minha obra na vida dele. É uma obra crescente como as águas do rio Nilo, como as águas do rio Eufrate, do rio Tigre, que está sobre a sua vida. As águas do rio Tigre, as águas da expansão, as águas do rio Gion, louvado seja Deus, que é o rio da vida, é o rio que nos banha, que banhava o Éden, a água do rio Eufrate, que é águas limpas, águas potáveis, águas que vêm, louvado seja Deus do Oriente, louvado seja Deus, e a água do rio Tigre, esses 4 rios, eu vi eles dando braço e te envolvendo, como envolveu o Éden de Deus, aleluia, e elevando a sua vida. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Eu via muita água limpa, e na medida que o Senhor estava ministrando, eu via que aquelas águas, elas corriam, entrava dentro dos lares, louvado seja Deus, e ia lavando, ia limpando, ia restaurando, louvado seja Deus. E eu falava, meu Deus, que essa água eu estou vendo entrar nas portas, nos lares. E Deus falava assim para mim, são águas da liberdade, louvado seja Deus, da libertação. Aleluia. Hoje, né, muitos comemoram Dia da Consciência Negra. E eu estava orando de madrugada, né, que eu ainda nem dormi. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus falava para mim, aleluia, consciência limpa. Não é consciência negra, nem branca, nem louvada amarela. É a consciência limpa, a consciência espiritual. E Deus mostrava nessa manhã, ele formando uma consciência espiritual no seu povo, dando ao Amém. povo, louvado seja Deus, uma consciência espiritual e eles voltando-se para Deus. Aleluia! Não ficar atrás de fábula e nem de idolatria, louvado seja Deus, mas a consciência limpa e a consciência espiritual é o que o homem mais tem de precioso. Louvado seja Deus. Eu quero
agradecer muito a tua vida. Louvado seja Deus por você ter aceitado o meu convite. Não foi meu, foi um convite de Deus nesta manhã. Aleluia. Que todos os pregadores do aniversário da live são pessoas que Deus revela. E eu ouvi nitidamente o teu nome. Louvado seja Deus. Eu peguei um resfriado muito forte. Eu passei a noite, mas eu não arredei o pé. Eu falei, eu vou ficar aqui, em nome de Jesus. Até terminou a live. E como eu disse, o céu mais reage do que age. Louvado seja Deus. E nesta manhã eu vi assim um mover de Deus muito Verdade. grande na sua vida. Louvado Amém. seja Deus, o céu reagindo ao seu favor. Quero que você dê uma olhada lá no. Ai, como chama? Eu perdi o nome. No Zap, tá? No WhatsApp? No WhatsApp. E Tá. não questiona, não pergunta por quê, nem para quê. Só faça o que está ali, porque é Deus. Entendeu? É Então tá Deus. bom. Tá? Não questiona, não fala. Só põe lá o que eu pedi. Louvado seja Deus, porque é o próprio Deus que colocou isso no meu coração. Todos os pregadores que ele escolheu para, né, para estar ministrando amanhã, no encerramento, né, uma semana de festividade, e vai estar ministrando a pastora Sueli, louvado seja Deus, e graças a Deus está tudo assim, contribuindo para um grande fechamento. Teve assim, né, aleluia, muita guerra, né, para Verdade. fazer essa, essa comemoração. Eu não pensava nem que seria assim. Eu pensei e me preparei para fazer assim, reunir os amigos, fazer um almoço, fazer uma festa, mas só que Deus ele mudou a direção, né? Louvado seja Deus. E a gente tem que seguir o ritmo de Deus, né? O que Deus exige de nós, nós estamos fazendo. Eu quero agradecer Amém. muito a sua vida, muito obrigado, toda a rabá, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra, na verdade, como eu falei, de eu estar aqui, né? Pela confiança também. E, na verdade, é um prazer também sempre, não só servir a Jesus, mas também servir a ti, servir as pessoas, né? Com certeza. Quem também não me segue, segue aqui, também faço live toda semana, né? Geralmente eu faço Põe, às quartas. E põe seu daí arroba, sempre tem live por aqui. Oi? arroba, Tá, vou Jonathan, colocar aqui. Daí tá, eu faço devocionais, vou colocar aqui no comentário. Daí eu faço devocionais. Daí quem quiser, né? Sempre uma palavra toda semana, com oração. Pronto, aí, ó, botei. Jonatas Monteiro, tá. underline. E que dia é essa Então, live? então, eu vou fazer amanhã. Amanhã eu quero fazer de manhã também. Geralmente eu faço às 10, né? Sim. Ah, então eu vou Daí, lá. 10 horas já terminei a minha. então vai. Gente, Tá? muito obrigado. Deus abençoe cada uma, cada pessoa que esteve aqui participando, que compartilhou também. Deus abençoe vocês e toda a rabá, pastor. Até mais. Até mais. Toda rabá. Toda rabá ao Hakon. Obrigado por tudo. Louvado seja Deus. Eu sou feliz, né? Tarefa cumprida. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso. E a noite foi assim, louvado seja Deus. Consegui romper, né? Louvado seja Deus. E agora eu vou fechar a live mais cedo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, porque eu já sei que é feriado. Aí muita gente está, né, viajando, outros vão para passeio. Louvado seja Deus. E assim que terminar a live, eu fechar minhas coisas aqui, eu vou, aleluia, tentar descansar um pouco para mais tarde eu dar aula. Hoje eu recebi vários convites para sair, mas como eu estou gripada,
não aceitei nenhum, louvado seja Deus, porque, aleluia, para não passar ali essa virão para ninguém, louvado seja Deus. Dejane diz, eu estou trabalhando, e a, a Márcia diz, eu vou no velório. Louvado seja Deus. Cada um vai fazer uma coisa, né? E eu vou, louvado seja Deus, tentar, aleluia, por mim. Apesar que tem consagração, mas como eu fiz consagração a noite toda, fiz a vigília, coloquei lá no grupo, de tempo todo, eu ia pôr de hora em hora. Mas aí eu coloquei de manhã, aleluia, coloquei às 3, coloquei às 5, eu estava orando. Louvado seja Deus. A Adriana disse que está trabalhando, louvado seja Deus. Eu também vou trabalhar, mas ao menos daqui umas 2 horas que eu vou trabalhar, aí eu agradeço a todos que entraram em nome de Jesus. Toda rabá em nome de Jesus.